Enquanto milhões de brasileiros aguardam projetos vitais para seu dia a dia, deputados da direita e centrão priorizam o texto da anistia aos envolvidos nos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, beneficiando diretamente Jair Bolsonaro. A proposta recebeu requerimento de urgência do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, passando à frente de iniciativas como o combate a supersalários no serviço público, prevenção a tiroteios em escolas e inclusão de novas vacinas no SUS. O parlamento é o lugar da palavra empenhada. Quando ela falha, o parlamento se apequena. Essa luta de alguns aqui, minoritários nesse caso, pela anistia, ela é fora de tempo e lugar. Aliás, a pesquisa Datafolha de hoje mostra que 56% da população é contra a anistia para golpistas. A inclusão desses projetos na pauta é prerrogativa exclusiva do presidente da Câmara, que enfrenta a pressão do bolsonarismo para avançar com a anistia, enquanto o Palácio do Planalto tenta barrá-la. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, que beneficiaria mais de 90 milhões de brasileiros, e a taxação dos mais ricos como medida de justiça tributária seguem aguardando votação, enquanto a anistia para os que atentaram contra a democracia avança celeremente. Deputados da base governista estão usando a tribuna para mostrar esta distorção de prioridades que escancara o abismo entre os interesses da elite política e as necessidades urgentes da sociedade brasileira, que permanece refém de um legislativo que ignora sua responsabilidade com o bem comum. Perderam. E agora, então, é importante reconhecer que essa proposta está fora de lugar. Nós temos muito que discutir e votar aqui, além do 4015, as outras matérias da pauta, a PEC da segurança pública que está chegando, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e a taxação dos super ricos, o exame da inteligência artificial, uma série de matérias que a gente tem que aprofundar no legislativo em termos de pauta propositiva para que a sociedade nos perceba como úteis, aproximar a praça dos palácios, inclusive do Congresso Nacional. Então o Brasil precisa discutir um novo imposto de renda, a PEC da segurança pública, e o Brasil precisa, deputado Charles, o seguinte: parar de dizer que nós temos que fazer ajuste fiscal, nós temos que distribuir renda, gerar emprego e crescer 3,4% ao ano, que foi o que o Brasil cresceu. Então, não começou a dia. 10 segundos. 10 segundos. Eu quero dizer o seguinte: este que liderou o país durante 4 anos é o chefe da quadrilha que precisa parar na cadeia. E o Bolsonaro vai entrar na cadeia e tomara que seja algemado. Temos no nosso horizonte a matéria referente ao imposto de renda, que é tão importante. A matéria referente à inteligência artificial, também tão importante. E temos hoje uma matéria que cria um dispositivo de justiça e adequação para os oficiais de justiça, para os defensores e defensoras públicas e advogados da AGU. Nós queremos votar, o Brasil tem pressa. A regulação das plataformas digitais destaca-se entre as propostas urgentes, especialmente diante das crescentes denúncias de violência contra crianças e adolescentes online. A inércia legislativa cobra seu preço em tragédias reais. O caso de Sara Raíssa, de apenas 8 anos, vítima fatal do desafio do desodorante que circula no TikTok, exemplifica as consequências dessa omissão. A deputada Érica Cocai evidenciou em seu discurso como o descompromisso dos deputados com a proteção digital de crianças tem resultados irreparáveis. Como é possível que nós não soframos e não choremos a morte de uma menina que foi garfada pelas mídias sociais para participar de um desafio que acabou levando essa menina à morte? É preciso dar um jeito, é preciso regulamentar as redes sociais, esses que foram contra a regulamentação das redes sociais, que foram contra a regulação das redes sociais, e aqui nós temos meninas dentro da casa dos seus parentes, em um ambiente que deveria ser protegido, sendo levadas
a morte em função de um desafio. É preciso proteger nossas crianças e nossos adolescentes e impedir que eles possam ser gafados e que tenham sua vida ceifada em função de plataformas que não têm responsabilidade com o conteúdo que é difundido. Por isso, é preciso que nós voltemos a discutir a regulamentação das redes sociais, que foi impedida de ir avante, e foi impedida de se concretizar em uma lei, em função daqueles que acham que as fake news têm que ser liberadas, daqueles que acham que a mentira e que os atentados e os crimes contra nossas crianças, contra nossos adolescentes podem ser liberados. É preciso que esta casa dê uma resposta, porque nós que nos solidarizamos muito com a dor dessa família, nós queremos que essa solidariedade se transforme em atos concretos para que nunca mais tenhamos que viver esta dor de uma menina ter sido morta em função de um desafio propagado nas redes sociais. Aliás, é preciso ter políticas de proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. De 2013 a 2026, quase 3 vezes se triplicou o número de expressões de violência dentro da própria escola. Por isso, é preciso que nós tenhamos uma posição firme, todo apoio à CPI apresentada pela deputada Maria do Rosário, para que nós possamos fazer uma investigação, mas temos que trazer uma discussão para esta casa, aprimorar a nossa própria legislação, porque é isso que a sociedade viva exige de nós, é isso que nós precisamos fazer para que não tenhamos que conviver com tantos e tantos sofrimentos, e para que nós tenhamos aqui a nossa responsabilidade de cuidar do nosso país, das nossas crianças e dos nossos adolescentes como prioridade absoluta. Os que só pensam em anistiar golpistas, os que só pensam em defender fake news, têm que rever a sua posição para que nós possamos regulamentar as redes e proteger a nossa própria sociedade e, em particular, proteger quem está na nossa Constituição como a única prioridade absoluta, que são nossas crianças e nossos adolescentes. Esta dor tem que se transformar em ação. O PL das fake news, já aprovado no Senado desde 2020, segue paralisado na Câmara por falta de consenso. O discurso do deputado do União Brasil, Coronel Assis, sintetiza a narrativa distorcida que impede que a regulação das plataformas digitais avance na Câmara dos Deputados. E o governo fala novamente em regular a internet. Faça-me o favor, né? Vamos trabalhar, minha gente. Vamos diminuir os gastos públicos e investir no que realmente interessa. E não ficar com essa conversa fiada, com essa falácia de dizer que nós temos que regular a internet, que nós temos que promover a censura nas redes sociais. Somos contra esse tipo de projeto aqui, e se vier para cá, nós iremos sim discutir de maneira que nós possamos aí defender a liberdade de expressão. O Brasil é uma democracia e nós precisamos ter sim a possibilidade de poder falar o que nós pensamos de maneira clara. Já existe regulação, já existe crime capitulado para tudo dentro do Brasil. Mas essa é censura e nada mais. A PEC da Segurança Pública também é um tema urgente e foi encaminhada ao Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se comprometeu em dar prioridade nesta pauta, mas segue sendo pressionado pelos bolsonaristas para colocar em votação a anistia. Em nome do presidente Lula, a gente apresenta aos líderes da Câmara dos Deputados uma proposta que julgamos essencial para a sociedade brasileira, que não tem oposição ao governo, mas sim o compromisso de todos nós de apresentarmos uma proposta estruturada que organize o Sistema Nacional de Segurança Pública. Nós fizemos várias reformas estruturantes recentemente. A última delas, e também extremamente importante, foi a reforma tributária,
eu acho que agora, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública, que ao lado da educação e a saúde preocupam o cidadão comum. Um paciente com câncer, com metástases, onde a violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. Nós vamos, sim, dar o remédio que for preciso para salvar esse paciente, para salvar o Brasil. Podem ter certeza que essa será a pauta prioritária da nossa gestão à frente da Câmara, pois penso que é a pauta que a sociedade mais espera por respostas nesse momento. Agradeço a todos os presentes. Muito obrigado.